Roberto Fonseca do canal Planejar para Acertar. No vídeo de hoje vou estar mostrando aqui vocês qual é a mentalidade de um recrutador, o que está por trás na hora dele lhe entrevistar, quais são os fatores que vai determinar se você fica ou não. Na hora dele lhe entrevistar, 4 coisas são muito importantes e as 4 coisas que ele está pensando, o que ele está olhando é muito mais importante do que a sua formação e do que a sua própria experiência. E ele vai tentar achar em você 4 pontos. Se esses 4 pontos bater, você é o contratado. Fica aqui ligado que você vai ficar sabendo. Então, vamos aqui. Olhando para o quadro, eu vou escrever uma sigla, e é essa sigla que está na mente do grande entrevistador, daqueles que realmente fazem parte de empresas gigantes, que sabem o que quer. A sigla é essa aqui, ó. CHAC. Na realidade, no início era chá, mas na atualidade eles acrescentaram mais uma sigla, que é o C, para ficar o CHAC. Então, o que é o CHAC? Nós vamos conhecer cada letra que está, são essas letras que para o grande entrevistador vai determinar a contratação. Por mais que a pessoa tenha mais experiência e tenha mais formação, mas ele vai focar primeiro nisso aqui. Então, o que é o CHAC? Então vamos para a primeira letra, que é o C. O C é do conhecimento. Então essa é a primeira coisa que ele vai buscar perceber na sua comunicação. E isso aqui envolve quando você responde as perguntas. Não é você dizendo eu tenho um conhecimento. Ele vai ver de acordo com as perguntas que ele lhe faz. Teu conhecimento. Daí ele vai para habilidades. Habilidades. Essa é uma outra coisa que ele vai tentar na entrevista perceber. Quais são as suas habilidades? Que habilidades você tem? Ao se comunicar com você, ele vai fazer perguntas onde ele vai tentar saber que habilidades você tem. Se essas suas habilidades e essas suas competências, vamos dizer assim, se inclui na vaga, se consegue encaixar, porque é melhor que uma pessoa que tem habilidades e competência se encaixe naquele cargo do que simplesmente porque ela tem muita experiência, porque ela tem um vasto currículo, porque ela tem formação, mas aí se não tem habilidade não funciona. A outra coisa é essa aqui, ó. Atitude. Na entrevista, uma das coisas que ele vai pescar também é a atitude. Que tipo de atitude você tem? Ele vai observar isso aí. E não se preocupe, existem perguntas que são específicas para cada ponto desse aqui. E de atitude vai ter perguntas também que vai ver qual foi as atitudes que você tomou no passado e que atitude você está tendo diante dele ali. Por último, é essa aqui, ó. Caráter. Vejam bem, ele vai avaliar também o seu caráter. Aí você diz, poxa, mas como é que ele vai avaliar o meu caráter sem conviver comigo? Existem perguntas voltadas para entender o seu caráter, voltadas para saber se você teria a capacidade de dizer a verdade sim ou não. Mas agora, eu quero falar com você de cada ponto desse aqui, ó. Cada um deles. O que você pode estar fazendo para começar na entrevista, antecipar. Porque se você antecipar essa conversa aqui na entrevista, automaticamente, e ele não sabe que você sabe, que você conhece o CHAC. Se você conhece o CHAC, a partir agora desse vídeo que nós estamos aqui conversando, entende bem do CHAC, aí as coisas mudam. Por quê? Você vai começar a cada pergunta dele introduzir uma coisa dessas.
automaticamente ele vai ficar muito surpreso, e aí começa a você a surpreender ele. Então, vamos começar aqui pelo número 1. Conhecimento. Então, quando se fala de conhecimento no chat, na hora que você está sendo entrevistado, não é só, eu tenho informação, eu estudei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Mas, quando você está ali na entrevista, como você pode falar que você tem conhecimento? Por exemplo, se você disser, olha, eu trabalhei em uma empresa onde eles estavam seguindo o processo dessa forma. Eu dei uma sugestão para que o processo pudesse ser em um outro formato. Existe nenhuma experiência que você poderia dizer isso. Então eu dei uma sugestão, a rotina funcionava dessa maneira. E quando nós aplicamos a rotina de outra maneira, através do conhecimento, através da pesquisa ou através da estatística, através de tantos atendimentos, eu percebi isso, percebi aquilo, e aí nós utilizamos a ferramenta tal, se você for do segmento lá e conhecer bem, nós passamos a fazer dessa maneira aqui. Aí o conhecimento, você automaticamente mostra que conhece, não é só conhece as tarefas, conhece o mercado, né? Conhece aquele mercado, conhece a empresa, você conhece o que mais? Você conhece aquelas atividades, você vivenciou aquelas atividades, mas não só vivenciou, transformou aquelas atividades. E o mercado? O que você sabe desse mercado? Quem é você dentro desse mercado? O quanto você tem lido por esse mercado? Quando você fala de conhecimento, você fala do que você sabe só, ou seja, você utiliza simplesmente só o teu ponto de vista, mas quantas pessoas que você analisou, estudou aquele mercado têm esse mesmo conhecimento? Vamos dizer que você estudou, um exemplo bobo aqui da área, vamos dizer que você é da área de informática, na área de tecnologia, e você baseia as suas opiniões, não só na sua, mas olha, você pesquisou o Steve Jobs, você viu que ele fez isso na empresa dele, deu certo, você pesquisou o Bill Gates, você pesquisou os monstros do mercado, os caras que são grandes nesse negócio, e você não só tem o teu conceito, mas o teu conceito é baseado em muitas histórias de sucesso que tem aí fora. Então a pessoa começa a entender que você tem conhecimento. Agora, claro, essa tua comunicação, na hora de sinalizar isso, com muita sutileza, muito organizado, com uma métrica, uma metodologia em que você fala sem que tome tanto o tempo da entrevista, mas mostre que tem conhecimento. Então você vai ter que mostrar que tem conhecimento. Além das perguntas que ele vai fazer, que vai pescar isso, você pode mostrar o quanto você tem esse conhecimento. Então isso é uma coisa muito importante. Então esse é o ponto 1. No ponto 2, são as minhas habilidades. Então, se eu tenho alguma habilidade, se eu já sei qual é o cargo que ele está me procurando, eu estou me candidatando para aquele cargo. Então, que habilidades são necessárias para aquele cargo? Que coisas tem que fazer ali? Vamos dizer que eu vou sempre dar o exemplo mais genérico que tem, uns dos mais genéricos, vamos botar vendas, vamos botar gerente, supervisor, vamos colocar aí, sei lá, operador de caixa, vamos colocar aqueles exemplos mais genéricos que tem, ou seja, aqueles que tem mais em quantidade aí no mercado. Mas vamos dizer que é a área de vendas, por exemplo. Aí como é que você vai mostrar que você tem aquela habilidade? Como é que você vai arrogar? Só falar que tem habilidade muitas vezes não funciona. Que experiência você tem com aquilo lá? Mas vamos ver alguma habilidade para pessoas desse segmento, um exemplo de vendas, que eu acho que é o mercado hoje, área comercial, que é a área que mais influencia, talvez hoje, uma das que mais influencia o mercado hoje para crescimento. Então, habilidade. Então, vamos falar uma habilidade dessa parte, vamos dizer, comunicação. Então você expressa, um exemplo, comunicação, trabalho em equipe, facilidade em aprender processos. 3 coisas. Então essas 3 coisas, são 3 habilidades, daí você está na entrevista lá e você mostra, através da pergunta que ele vai fazer, uma experiência rápida,
né, de comunicação ou de trabalho em equipe. Então, quando você mostra, eu tenho a habilidade de lidar com as pessoas, eu passei por uma equipe, eu era um membro dela, eu era o líder dela, as pessoas tinham muita dificuldade de se relacionar e nós começamos a fazer a amizade, entender que nós éramos uma equipe, que o resultado de um dependia do outro, que se a empresa não tivesse o resultado, nenhum de nós estava tendo. A empresa não era minha, mas o fato de eu me aliar com as pessoas para que ela cresça, é o nosso negócio que está em jogo. Não é só o negócio do empresário que montou, mas a nossa equipe, quando passou a entender isso, que não era a empresa do João que estava em jogo, era o nosso emprego, eram as nossas contas que estavam em jogo. Então, com essa mentalidade de trabalho em equipe, nós conseguimos tal resultado. Opa, habilidade em trabalhar em equipe, comunicação, se comunica bem, chamou o time junto para jogar. E aí você mostra que você tem habilidade. Então, a habilidade é uma coisa muito importante, porque a vaga precisa de uma determinada habilidade. Se você mostra que você tem essa habilidade, aí sim, mais um ponto que você tem com o recrutador. A outra coisa é a atitude, número 3. Atitude. Talvez na minha comunicação, em todas essas que a gente já começou, veja que interessante, quando você entende essa técnica que eu estou te dizendo aqui do Shaq, você começa a entender que você tem um trunfo na mão, você tem uma carta na manga. Por quê? Veja, em conhecimento e habilidade, conhecimento e habilidades, eu já arroguei que eu tenho algumas atitudes. Ele já percebeu que você tem atitude pelo que você fez numa empresa, você fez na outra. Mas eu posso reforçar a atitude? Posso. Eu posso falar quantas vezes eu dei opinião, quantas vezes eu me coloquei à disposição para uma determinada situação e o quanto isso deu certo. Atitude, eu tive a atitude de sugerir, eu vi uma situação lá, eu me propus a ajudar, eu mostrei que aquilo era importante, era uma situação de processo, eu entrei, olha, a empresa trabalhava com todos os clientes com a matéria-prima X. E de repente eu chego, olha, por que agora? Por que não trabalhar com matéria-prima tal, baseado na estatística, em conhecimento do negócio, ou seja, do que for lá que você trabalhar, e aí você mostra uma atitude, e você mostra isso na entrevista de emprego, e diz, olha, e depois que isso aconteceu, nós crescemos 10%, 5%, 20%, depois que a gente mostrou. E mostra a tua gratidão por ter participado daquilo. Fala também que não fez só. Foi uma sugestão, que bom que meu líder acatou. Às vezes foi uma sugestão para o trabalho em equipe, foi uma sugestão para o processo de compra, de venda, foi uma sugestão de limpeza de um negócio. Então, existem muitas maneiras de você mostrar que você tem atitude. Então, haja com atitude. Até naquele momento de estar falando com ele, mostrar que tem atitude. Claro, de uma forma, como eu sempre digo, de uma forma que você não transmita que você é uma pessoa que gosta de aparecer. É diferente as pessoas de atitude e as pessoas que querem aparecer. As pessoas que querem aparecer, elas fazem as coisas e dizem que o mérito é todo dela. Isso é as pessoas que querem aparecer. Querem todo o mérito para si. Eles fazem as coisas, dizem eu fiz, eu consegui, eu isso, eu aquilo. Mas as pessoas que têm atitude, ela entende que aquilo só foi realizado, aquilo só aconteceu porque a equipe abraçou, porque o dono ouviu ele, porque o gerente ouviu, porque o supervisor ouviu, porque alguém passou a ouvi-lo. E aí sim foi dado sequência. Graças a um trabalho em equipe. Tudo bem, eu sinalizei lá as dificuldades, mas se uma pessoa não tivesse me ouvido, não tivesse acatado, isso não teria acontecido. Alguém teve que lhe autorizar, a menos que você seja o dono do negócio. Aí você não precisa ouvir ninguém, não. Você vai lá e faz. Mas se você é gerente, supervisor, é um vendedor, você é um funcionário, você teve que ter autorização de alguém para implementar alguma coisa que ali deu resultado. Então esse aí é o ponto número 3. O ponto número 4 é o caráter. E essa é a coisa que ele mais está ligado. É a coisa mais importante que eles estão percebendo. Porque veja, o caráter é uma coisa, às vezes, difícil de se encontrar. As pessoas verdadeiras, as pessoas que realmente se posicionam como pensam. E elas são íntegras, são honestas, elas têm uma personalidade diferente.
não tem medo, falam o que pensam, mas com muito respeito. Muito respeito. E são pessoas extremamente honrosas, pessoas que honram o que fala, pessoas comprometidas. Essas são as pessoas de caráter. Elas falam e executam o que fala. A comunicação dela e a expressão corporal, verbal e de ação, elas são inconjuntas. Elas não falam uma coisa e agem outra, não. Elas são iguais. Ela não tem medo de perder o emprego. Ela diz a verdade. Fui eu sim, fui eu quem errei, fui eu quem falhei. Elas falam porque ela tem caráter. Elas pedem desculpa, elas pedem perdão, mas admitem a culpa. E quando ganham, elas reconhecem que não ganhou só. Ganhamos juntos, foi a parceria. Eu ganhei o prêmio, mas os demais somaram, porque esse prêmio que eu ganhei só paga porque os demais trabalharam também. Por mais que não atingiram a meta final, mas eles contribuíram para que o meu prêmio eu estivesse aqui na frente de vocês ganhando tal prêmio. Então, essa é a pessoa de caráter. Agora, o que é interessante, que eles estão de olho. Uma pessoa que não tem conhecimento, vamos agora partir para a parte eliminatória. Como é que ela é feita a eliminação? A parte da eliminação, nesses 4 pontos, porque nem sempre a pessoa tem os 4 pontos. Às vezes ela tem 1, tem 2, tem 3. Não é fácil achar uma pessoa com essas 4 características do CHAC. Conhecimento, habilidades, atitudes e caráter. Não é fácil encontrar. Mas vamos lá para o princípio. Conhecimento. Conhecimento envolve informação, treinamento, capacitação. Isso aqui a empresa pode dar facilmente. Gostou do cara? Gostou da pessoa? É uma pessoa que transmite confiança? É só treinar. É só treinar aquela pessoa. E os recrutadores inteligentes, os caras que estão entendendo o processo de seleção, aqueles que fazem acontecer, eles sabem que isso aqui eles podem resolver. É só treinar. Treinamento, informação, conhecimento, imersão. E o conhecimento chega para qualquer pessoa, para você que está me ouvindo. Se você acha que você não tem conhecimento, é fácil ter conhecimento. É estudar, é buscar treinamento, você consegue ter conhecimento. O outro ponto, número 2, habilidade. A habilidade, tem pessoas que dizem assim, fulano é nato, nasceu. Amigo, ninguém chega lá num berço de hospital e diz assim, esse vai ser médico, esse aqui vai ser enfermeiro, esse aqui vai ser jogador de futebol. Talvez a pessoa tenha um dom, como dizem, um dom, ela desenvolve. Ninguém nasce sabendo. Essa é a maior pura verdade. As pessoas desenvolvem. Então você que está me ouvindo e eu e qualquer outra pessoa, ela pode desenvolver habilidades. Habilidade de tocar um piano, tocar um violão. É uma coisa que é praticada, treinada. Então, se tem um funcionário na empresa que o cara é o bam, é porque ele tem habilidades, ele praticou aquela habilidade, ele teve bastante conhecimento e praticou. Então isso aqui a empresa pode resolver. Ele pega o conhecimento treinando, isso aqui ele vai aprender na prática. A habilidade vai surgir de tanto fazer, mas de tanto repetir, de tanto executar, automaticamente aquela habilidade alcança essa pessoa. Então isso aí é uma coisa que vai chegar. É natural. Ao tanto fazer, ao tanto repetir, a habilidade chega. Essa é a grande verdade. Então vamos lá para o passo número 3, falando um pouco mais da seleção. Então isso aqui a empresa entende que esses dois aqui, esses dois aqui, a empresa ela consegue resolver. Para ela é fácil. Se a pessoa não tem esses dois aqui, ela consegue resolver com treinamento, ela treina, ela ensina, e quando ele começa a praticar, automaticamente isso chega. Então o recrutador está de olho nisso. Isso aqui ele sabe que é a parte mais fácil do CHAC. Agora, aqui está a parte difícil do CHAC. Atitude. Isso aqui, eu vou falar desses dois. Esses dois aqui a empresa sabe que consegue, mas esses dois aqui é você que está aí. Sou eu. É você e eu. É nós
que construímos isso aqui em nós mesmos. Ninguém consegue ter atitude por outro. Eu vou ter uma atitude por você que está aí me ouvindo. Não tenho como fazer isso. Nem você tem como ter atitude por mim. Ah, será que se ele falasse disso seria melhor? Felizmente, seria muito bom. Mas você não vai poder agir por mim. Então a atitude é sua. É você quem tem que ter a atitude. Então a empresa está ligada nisso aqui. Porque a atitude é uma coisa que, se você não tem, por mais que tenha conhecimento e habilidade, mas não tenha atitude, sempre vai esperar que alguém mande, sempre está esperando que alguém diga o que você tem que fazer, sempre está levando reclamação, sempre está sendo repreendido. Por quê? Porque não tem atitude. Quem tem atitude, é o que o pessoal brinca muito hoje no mercado, é um passo à frente. E o que é um passo à frente? Quando o cara vai pedir, ele já fez. Você poderia, aquele relatório, já foi. Você podia limpar aqui, já limpou. Porque ele tem atitude. E o líder vai vendo, o líder vai percebendo. E dentro da tua história, dentro da tua entrevista, se ele percebe que você não tem atitude, ele elimina. Porque esses dois aqui de cima, se você não tiver, tá tudo bem. Mas os dois de baixo, se você não tiver, você tá fora. A menos que ele não consiga perceber. A menos que ele não entenda bem o princípio. Então, a atitude é muito importante. Então, você precisa agir com a atitude. Inclusive, para quem está fora do mercado de trabalho hoje, tenha certeza, muitas vezes foi falta de atitude. Os que estão empregados, os que conseguiram fixar na empresa, ele tem tanta atitude que a empresa mantém ele lá. Porque as atitudes dele dão resultado. É através da atitude que dá resultado. Dizem que, escuto muito por aí, que as pessoas... querer é poder. Querer é poder. Meu amigo, querer só é poder no campo da ação. Não é no campo do pensar, eu sei, eu tenho conhecimento, mas não tem atitude. Então não tem como dizer que quem querer é poder. Querer é poder. Eu quero, eu posso. Mas eu posso fazendo. E se faz com atitude. Então a atitude só você pode ter. Por último, princípio 4, que está ligado a você também, a empresa não tem como fazer por você, é o caráter. É o caráter. A empresa não tem como responder por você, pelos seus sentimentos, pelas suas emoções, pelo que você pensa, pelo que você sente, pelo que você faz, pelo que você fala. Esse caráter é seu. É você. É você o cara que mente ou não mente. A pessoa que é honesta ou é desonesta. E isso as pessoas não podem fazer por você. Ah, fulano não rouba, não. Ah, fulano não faz aquilo, não. Não faz. Só você pode fazer. Só você pode tomar a decisão de ter caráter. Independente do que acontecer, independente se o emprego está em jogo, independente. Eu lembro que eu entrevistei um rapaz e eu perguntei a ele, por que você foi demitido da última empresa? E ele olhou para mim e disse, porque eu brincava muito lá. Eu brincava muito. Por muita brincadeira eu fui demitido. E o que eu colhi foi o desemprego. Filhos em casa, precisando ter o que comer, e eu aqui buscando emprego. E aprendi a lição. E não vou fazer mais das próximas vezes. Pelo caráter desse cara, por ter tido a coragem de dizer a verdade, por ele ter expressado que ele não tinha medo de mostrar que no passado ele não tinha e agora ele tem caráter. Ele foi o cara contratado. O cara que merecia uma chance. Tem muita gente capaz lá. Mas o caráter desse cara, nada disso aqui paga. O caráter dele não paga o currículo, não paga nada. É uma pessoa fiel. E hoje é um cara que trabalha comigo há algum tempo já e dá um show. Por quê? Tem caráter. Passou a ter caráter. Caráter você conquista. Porque quando você decide ter caráter, eu decido e aí você faz. Então, espero que você tenha gostado. Nesse vídeo aqui você aprendeu os 4 passos que um recrutador ele faz ao te entrevistar, que é chamado do CHAC, né? O conhecimento, a habilidade, a atitude e o caráter. E se você buscar ter essas 4 habilidades, o mercado de trabalho ele vai abrir para você de uma forma que você não vai ter mais até onde parar, vamos dizer assim, de tantos convites, de tantas mudanças de emprego, de tanta gente te chamando, venha para cá, porque você vai impactar por onde você passar. O teu comportamento vai mexer até com os próprios setores da empresa, porque os outros setores vai querer você, da tua capacidade, das tuas habilidades, do teu caráter, da tua atitude e do teu conhecimento. Até os outros setores vai estar dizendo se você pode mudar de setor, porque as pessoas querem pessoas assim. São poucos.
é 15% da população mundial possui as 4 habilidades. Essas 4 posturas do Shakya aqui são aqueles que sabem o que quer e estão prontos para o mercado. São as pessoas que estão preparadas. Espero que você tenha gostado. Não deixa de compartilhar esse vídeo, não deixa de comentar, dê a sua opinião. Se você tiver alguma história nisso aqui que funcionou, compartilhe aqui com os amigos. Tem pessoas que estão em busca de emprego e que precisam ouvir uma história como a sua. E conta se você tem alguma história que envolveu o caráter, a atitude, a sua habilidade, o seu conhecimento. Se você tiver, expressa lá, fala das suas experiências positivas, até se teve uma negativa também e que agora você está buscando reverter. E até mais.